Chegamos no 30º dia da nossa jornada da leitura bíblica, um terço de todo o nosso desafio. E hoje, continuando o livro de João, melhor dizendo, finalizando o livro de João, veremos os capítulos 20 e 21, e então iniciaremos o livro de Atos dos Apóstolos. Na nossa leitura de hoje, no finalzinho do livro de João, nós vamos ver a ressurreição de Cristo, as suas últimas instruções e mais um milagre, que é a pesca maravilhosa, a segunda vez que ele demonstra uma pesca maravilhosa. Vamos então à nossa leitura. João capítulo 20, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde ela estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu a Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenha vida em seu nome. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro.
E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram de barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Traga alguns peixes de que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rebentou. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e os deu a ele, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Aleluias! Finalizamos então o livro de João, e João mostrando, né, dando testemunho de que Jesus, além dos milagres que ele registrou no seu livro, fez inúmeros outros milagres, né? E ele fala isso ao ponto de dizer que se fosse escrever todos esses milagres, não haveria livros suficientes para escrever. Tamanha quantidade de milagres que Jesus operou enquanto estava no meio daquele povo. E sabemos nós que Jesus ainda continua operando esses milagres nas nossas vidas, no nosso meio, basta que somente nós venhamos a crer nele, a crer no Senhor. Vamos então agora iniciar o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água,
mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação desse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim lhe foi acrescentado aos 11 apóstolos. Aleluias! Iniciando o livro de Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, nós vemos aí a escolha de Matias para compor os 12 apóstolos de Jesus, né? E é interessante nós frisarmos que apóstolos foram aqueles que estiveram com Cristo, que viram, né, que participaram de toda o ministério de Jesus Cristo e que foram enviados para pregar o evangelho. Estes são então os 12 apóstolos. Nós continuamos então amanhã na nossa leitura da jornada bíblica. Já chegamos a 1/3 de toda a nossa jornada, um mês se passou e eu peço que permaneçamos firmes nesse propósito. Mais 2 meses e então nós concluiremos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para o conhecimento nosso das coisas do reino dos céus, nós concluiremos a leitura do Novo Testamento. Que você tenha um ótimo e abençoado dia e nos vemos amanhã no nome santo de Jesus.